E quem diria? Os Correios, além de rombos em 2024, ainda pegaram dinheiro emprestado. Os Correios, enfrentando a pior crise financeira de sua história, conseguiram empréstimos significativos no final do ano passado para tentar estabilizar as finanças. Eles tomaram 250 milhões de reais do Banco ABC e 300 milhões de reais do Banco Daycoval, totalizando 550 milhões de reais, enquanto encerraram o ano com um rombo de 2,6 bilhões, conforme revelado nas demonstrações financeiras divulgadas agora. O patrimônio líquido, que já estava negativo em 360 milhões de reais no ano, em 2023, porque também teve rombo naquele ano, no primeiro ano de Lula, piorou drasticamente, alcançando um déficit de 4,4 bilhões de reais. Os empréstimos serão pagos, diz a direção da empresa, em 6 parcelas mensais a partir de julho de 2025, com vencimento até o final do ano. Quer dizer, o rombo do ano passado será incorporado neste ano, nesse valor emprestado. Minha gente, Correios estão com a corda no pescoço. Depois de anos de saldos positivos no governo Bolsonaro, no atual governo já são 2 anos de rombos e a pior crise da história da estatal. Só olhar o gráfico também. Agora o gráfico, vamos pôr em tela cheia, a sua direita agora, você vê o rombo em 2015, governo Dilma, rombo em 2016, governo Dilma, aqueles problemas, né, os escândalos de corrupção. Aí, com Temer, começa uma inversão, ao invés do rombo, agora à sua direita o gráfico aí. Aí Temer dá um pouco de lucro, um pouquinho de lucro no segundo ano. Primeiro ano de Bolsonaro dá um lucro também. E aí há um lucro substancial em 2020 e 2021, o maior lucro da história da empresa. Em 2022, esse gráfico mostra prejuízo por conta de uma manobra contábil do governo Lula. Porque em 2022, de acordo com o governo Bolsonaro, também deu lucro. Aqui neste gráfico dos Correios mostra rombo no último ano de Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Lula deixou uma ação trabalhista coletiva sem respostas adequadas em 2023, ocasionando que os Correios perdem a ação coletiva e têm que pagar alguns milhões de reais por essa ação perdida. Então, o que o governo Lula faz? Ao invés de manter em 2023, que foi o ano que a ação foi perdida, não, os milhões pagos, transfere esse valor como se contabilmente fosse do ano anterior, invertendo daí o lucro que o governo Bolsonaro deixa para prejuízo. É uma manobra contábil para dizer que no último ano do governo Bolsonaro teve rombo. Porém, se esse valor do rombo de 2022 é colocado em 2023, teria mais de 1 bilhão já de negativo. E em 2024 o governo então não consegue mais esconder isso. E olha que absurdo, mais de 2 bilhões e meio de rombo. À sua esquerda aí o gráfico. Este é o cenário. É difícil explicar para o povo brasileiro como sai de governos do PT com aquele rombo estratosférico, engloba Temer e Bolsonaro, lucros, e a empresa entra no governo do PT e volta a dar prejuízo, e com Lula agora, e de repente está quebrada, ano a ano, né? É realmente difícil de explicar, difícil do governo explicar. O governo se explica dizendo, não, mas no governo Bolsonaro fizeram dar lucro para tentar estatizar, aliás, privatizar a empresa, daí deixaram de investir, e esse rombo está dando agora porque nós estamos gastando com os Correios. Mas é uma explicação tão fajuta quanto essa da roubalheira no INSS. O presidente